Ceará à Mesa, gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. Hoje é um dia mágico, um dia brilhante. Estou recebendo aqui o meu irmão, amigo, inspirador e um grande colaborador do Ceará à Mesa, especialmente pelas crenças, pelos princípios. Hélio Barros. Elinho. O Elinho nasceu na Paraíba, mas o seu andajá foi aqui no Ceará. E ficou num ping-pong. Mais cedo foi para a Alemanha, morou nos Estados Unidos, tem uma carreira de contribuição longa para a educação do Brasil, através do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia, e também deu uma importante contribuição aqui num período que nem se falava em startup, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, no governo do Lúcio Alcântara. E ele incentivou isso, que a atividade intelectual ela merecia um espaço. Elinho, eu só tenho a agradecer você estar aqui hoje e principalmente você assinar embaixo do Ceará à Mesa. Eu que agradeço. Mas, meu amigo, hoje Portugal é a nossa fonte de inspiração. O que Portugal tem a nos ensinar? Olha, Fernando, eu tenho a impressão que não há como dissociar Portugal da vida brasileira, não é? Por todos os motivos, até porque falamos a língua portuguesa. O que eu acho que Portugal tem a contribuir, eu dividiria em dois momentos, não é? O momento mais recente, que é pequeno, é curto, são 20 anos. E um momento mais antigo, que são os outros 480 anos da vida brasileira e cearense, não é? Com a cultura portuguesa. Nesse primeiro momento, eu tenho a impressão que, só para fazer um pouquinho de análise histórica, né? A contribuição de Portugal até nos confundiu muito, porque, de uma certa forma, os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles não sobreviveriam se não existisse um nativo. Um acolhimento dos... Um acolhimento vindo do Oriente, não do Ocidente. As Américas tiveram aqui o encontro dessas grandes duas culturas, do Oriente, que foi a primeira colonização, a primeira grande migração para as Américas, né? E o Ocidente, que em 1500, aportaram por aqui, né? O português chegou, não havia uma tecnologia europeia que servisse às Américas, nenhuma, a não ser as tecnologias acima do Equador. Os Estados Unidos é uma migração de Europa que continuou europeia, né? Chama-se América porque está fisicamente na América, mas é uma colonização europeia, né? Levando para lá as virtudes das ideias mais desenvolvidas da época. Uma brilhante solução. Original mesmo somos nós, né? Em que o europeu chegou aqui, não tinha o que comer, não sabia comer, foi comer farinha de pau. Ainda hoje, em Portugal, quando a gente compra farinha de mandioca, vem escrito farinha de pau. Porque o português sabe que é a farinha que ele, originariamente da América, é farinha de pau, que é a farinha de mandioca, né? Eles não tinham a farinha de trigo. E sobreviveram por isso, porque o índio é quem deu a receita. Você teve em programas anteriores, que eu tive o prazer e a alegria de ver, pessoas falando sobre experiências da Amazônia, etc. É isso. O Brasil é isso. Essa riqueza. Essa riqueza. E que o europeu teve aqui para sobreviver. Ele conseguiu, não é, ter um desenvolvimento. E nós ficamos confundidos, inclusive a nossa elite do século XIX, etc., querendo ser europeia, se descobrindo com enorme dificuldade, né? Veio ter no século XX, com o desenvolvimento das universidades brasileiras, né, que foi um momento mágico, né, para o Brasil moderno, o Brasil atual. Foi exatamente a oportunidade de dar à população brasileira capacitação, né, no nível superior, até para a burocracia,
e para os negócios, de uma maneira geral, no século XX, com essas universidades, essa grande divulgação, é que nós começamos a produzir coisas com muito mais sofisticação. E aí nós tivemos o período da Embrapa, principalmente, em que produtos brasileiros nasceram. Então, essa ligação com o passado, com o presente, é muito importante, porque nos últimos 20 anos, Portugal se transformou num país altamente desenvolvido, cientificamente, educacionalmente. É outro Portugal, com boas universidades, que não tinha no passado, tinha apenas Coimbra, né? E esse Portugal atual é outra história, que é a história que nos remete hoje ao Ceará à mesa, ao Brasil à mesa, porque eu acho que temos que pensar nessa culinária brasileira integrada, né, de forma integrada. Elinho, eu vou te pedir aí um minutinho que a gente vai ali e volta já, viu? Para continuar aí nessa escalada aí. Portugal dos últimos 20 anos e Portugal dos últimos 450 anos. A gente volta já. Esses últimos 20 anos de Portugal foram investimentos maciços da comunidade da União Europeia em infraestrutura, em educação, em conhecimento, e que leva Portugal a ser hoje o melhor destino de pescado, o melhor destino custo-benefício para um receptivo extremamente caloroso e uma apropriação da história, dos baús, das receitas, isso de norte a sul. Esse Portugal que você hoje vive em Lisboa, essas entregas, como é que nós poderemos acelerar esse espelhamento equalizado? Bom, quando eu falei do Portugal moderno, desses últimos 20 anos, eu penso o seguinte, foi a percepção portuguesa de que tem que fazer boa educação, investir em ciência e transformar conhecimento em negócio. Quando eu digo conhecimento em negócio, não é um pragmatismo leviano. Eu estou falando em recursos materiais, em dinheiro, para dar riqueza à população para que ela possa viver bem. O que nós precisamos, transformar, né, o conhecimento em dinheiro, né, no bom sentido da palavra. Emprego, fazer que o conhecimento gere negócios que façam uma população viver melhor, que é o grande objetivo de todos nós. Isso Portugal aprendeu, né? E a mesa é, sem dúvida, né, um dos elementos mais importantes nessa equação do atual Portugal, né, em que as pessoas, hoje Lisboa é a queridinha do turismo internacional, né? Só para dar uma ideia, o Brasil tem um turismo de 6,5 milhões de turistas. Portugal teve no ano passado 18 milhões e a previsão para 2017, 28 milhões. Então, não precisa dizer mais nada. E isso é em função de quê? Do alimento, principalmente, né? Obviamente, claro, Portugal tem a oferecer muita coisa pelo passado português, pela beleza do país, mas a mesa é o que mais atrai. A mesa, a boa comida. E as histórias no entorno da mesa. E não há cozinha sem história, você sabe disso, você é um especialista. Cada prato tem uma história, e isso é fundamental, né? Então, eu recebo muitos amigos, é uma grande alegria sempre ter, e não faltam cearenses à mesa, né, em Portugal, a melhor companhia que eu tenho tido dos meus amigos. O que eu vejo exatamente é isso, é a procura do que aconteceu com aquela comida, de onde é que veio aquilo, né? E, obviamente, nos doces sabemos, se não fosse o açúcar, né, você não teria esses doces conventuais que nasceram dentro dos conventos, com as freiras, etc., que são uma maravilha, que tem o pé no Brasil e que tem o pé em Portugal, que foram um produto desse. Agora, o que nós estamos hoje diante é de fazer esse trabalho que eu acho que o Ceará está fazendo, e, brilhantemente, esse esforço que você, com mais o governo do Estado, que eu tenho ouvido as informações, tem procurado fazer, trazendo consultores portugueses para exatamente ordenar, porque nós precisamos de produtos. A minha experiência pessoal na área da ciência e tecnologia, eu vi nascer o queijo Minas. Eu vi o esforço de Minas Gerais, né? E citaria o nome do José Israel Vargas, que foi nosso ministro da Ciência e Tecnologia,
que é um grande homem e que teve a percepção a universalidade com eles outros, da universalidade e de transformar os produtos mineiros em coisas certificadas, com identificação de território, qualificação, etc. Então, o que nós temos que fazer é isso correndo. E isso é um esforço importante, porque precisamos dar ao nosso queijo as qualificações que ele merece. O queijo de coalho da Irauçuba, ele tem diferenças do queijo de coalho do Tauá e do Jaguaribe. São todos maravilhosos. Agora, precisa pôr uma série de coisas que vocês sabem como conduzir. Se diagnosticar e que, naturalmente, fazer o diagnóstico, fazer a qualificação, a certificação e, obviamente, colocar à mesa e transformar isso em fonte de renda, não é? Nos projetos que ocorrem em todo o interior do Ceará. Então, eu acredito muito que Portugal tem a contribuir e, certamente, essa relação que já começa a ocorrer em fatos recentes de visitas de consultores portugueses, eu acho que deve ser preservado e produzir uma maior integração, porque nós temos as condições, não só no Ceará, mas todo o Nordeste, de fazer um trabalho transformador e fazer disso um crescimento do turismo brasileiro, que é muito pequeno. Hélio, é incrível, porque isso que você proporcionou de nós trazermos a APETES, que é aquela Associação dos Profissionais da Culinária e da Economia, e a Qualifica, que faz exatamente e levanta as histórias e as virtudes com as suas denominações ou identificações geográficas. Você abriu as portas através do consulado, isso é uma realidade, elas estiveram aqui. E agora o caminho é isso, é esse diagnóstico que começa a abrir essa potencialidade que nós temos e nós tomarmos posse disso, que é um processo, como você sempre fala, lento, mas que à medida que se traz o conhecimento e a apropriação disso de uma forma multidisciplinar e dividido com as tarefas do lado governamental, mas especialmente do lado privado e das pessoas. Então, a nação cearense tem muito a agradecer a você, porque você tem sido o nosso guardião, nosso mentor. Só agradecer a você. Eu que agradeço, muito obrigado. E a vocês, obrigado pela audiência e viva a vida!